Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Bom, eu sou Kleber Lucas e no vídeo de hoje nós vamos tratar aqui de 3 assuntos. Crítico do governo, o deputado evangélico elogia Lula no Planalto. Nós estamos falando do deputado Otoni de Paula. E nós vamos saber o porquê ele deixou de apoiar então aí o ex-presidente Bolsonaro. Ainda, a polícia da Paraíba identifica o homem que ameaçou Bolsonaro. Abre aspas, vai ser morto, fecha aspas. Ainda, Bolsonaro diz que não quer Michele na disputa, mas ela cogita disputar o Senado. Bem, vamos detalhar isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no canal Impávido Colosso. Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial para você. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo, porque nós precisamos aí da sua ajuda para crescermos aqui no YouTube. Então nos ajude aqui no canal Impávido Colosso a crescer. Compartilhando, curtindo e, claro, se inscrevendo em nosso canal e deixando aí o seu like também, o seu comentário, é claro. Vamos então às matérias ou o detalhamento aí das matérias no vídeo de hoje. Ok, no vídeo de hoje então nós vamos tratar aí de 3 assuntos e começando então com esse deputado federal, digamos que um ex-aliado aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, podemos dizer assim. Um deputado que se elegeu em 2018 como deputado federal, pela primeira vez, na esteira de Jair Bolsonaro, foi um ferrenho defensor de Bolsonaro aí no primeiro mandato do presidente, aliás, no primeiro que foi o único mandato até então, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, ele então se filiou aí num outro partido, no caso o MDB, e se reelegeu para deputado federal. E começou então aí uma série de distanciamento, ou divergências com o ex-presidente Jair Bolsonaro e por consequência então o distanciamento aí da ala aí bolsonarista, digamos assim. Bom, estamos falando, sabe de quem? Do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Otoni de Paula. Olha só o que diz aqui a reportagem da CNN. Primeiro então vamos saber quem é Otoni de Paula. Bem, na reportagem aqui da CNN, diz o seguinte, então tá aqui o deputado Otoni de Paula, ao lado aí do presidente Lula, no evento aí que ocorreu em Brasília aí essa semana. Mas primeiro, então vamos conhecer um pouquinho da história aí do deputado federal Otoni de Paula. Bem, Otoni Moura de Paulo Júnior nasceu aí no Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1976. Ele tem então 47 anos de idade. Ele é filho de Otoni Moura de Paula, também do MDB, o deputado aí que faleceu em 27 de maio de 2024, deputado estadual. Na ocasião, então, como eu falei, deputado estadual do Rio de Janeiro. Enquanto criança, mudou-se com a família para Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o local em que viveu até a sua adolescência. Já aos 13 anos, ele começou a trabalhar em uma rádio e aos 17 anos foi consagrado a pastor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, segundo informações publicadas então no seu Instagram e nas suas redes sociais. Casado e pai de 3 filhos, Otoni pastoreia a igreja do Ministério Missão de Vida, a qual ele fundou em 1998. Otoni, então, iniciou a carreira política no PSC como candidato a vereador do Rio de Janeiro em 2012. Na época, ele ficou aí como suplente. Já em 2014, ele se candidatou a deputado federal pelo PEN, a atual Patriota, mas não obteve aí êxito, não foi eleito. Em 2016, então, ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro pelo antigo PSC. E em 2018, ele se elegeu aí como deputado federal aí pelo mesmo partido, no caso o PSC. Reeleito em 2022 pelo MDB com 158.507 votos, o mandato de Otoni de Paula vai até 2027. Ele, então, abre aspas aí pelo que o deputado defende, pelo que ele luta. Ele diz, luto em defesa da vida, da família, dos princípios e valores cristãos, pela saúde, segurança, geração de emprego, combate à corrupção. Luto para construir um Brasil melhor, escreveu aí o MDBista em sua página online na Câmara dos Deputados. Durante a gestão Bolsonaro, Otoni manteve uma relação aí próxima com o ex-presidente. Nas eleições municipais desse ano, porém, ele decidiu não apoiar o candidato do PL a prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, e apoiou a reeleição do prefeito Eduardo Paes, do PSD. Ok, então aqui está um ponto importante aí dessa dissidência do deputado Otoni de Paula, da ala, digamos que bolsonarista, ele que era aí um ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro, então ele acabou aí
digamos que mudando de lado, né? Bem, o que aconteceu é o seguinte, então o deputado Otoni de Paula foi eleito em 2018 pelo PSC, né, foi ali um deputado bastante atuante, bastante ferrenho. Além disso, ele também apoiou lá no Rio de Janeiro o ex-governador Wilson Witzel, que posteriormente teve toda aquela situação, Witzel, que também era um aliado de Bolsonaro, né? E por aquela história toda que vocês já sabem envolvendo ali a pandemia, a Witzel então acabou sendo aí, tendo seu mandato cassado lá no Rio de Janeiro. E Witzel então passou a ser aí mais um desafeto do deputado Otoni de Paula, desferindo aí vários comentários, vários discursos contra o então ex-governador aí do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que era inclusive do seu partido, né, o PSC. Eis que chegamos a 2022, quando o então deputado Otoni de Paula foi convidado para fazer parte do PL, né, para se filiar ao PL, e ele não quis. Ele preferiu então se filiar aí ao MDB. E com a não reeleição aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, Otoni de Paula, até então ele fez vários discursos na Câmara dos Deputados, descendo o cacete ali, literalmente xingando, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco eu vou pôr aqui o discurso dele aqui no decorrer do vídeo, vocês vão ver o que o deputado falava de Lula na tribuna e agora essa mudança que ocorreu aí nas suas convicções com relação ao presidente Lula. Bem, acontece que Otoni começou a se afastar aí da ala bolsonarista do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, como um todo, né, da própria família Bolsonaro. Eis que chega então as eleições aí 2024, eleições municipais, e Otoni de Paula, ele queria então ser candidato pelo MDB a prefeito do Rio de Janeiro. Ele chegou até a lançar aí a sua pré-candidatura, mas não teve êxito, porque o MDB, ele não tem cacife para bancar aí a candidatura, até porque ele queria nessa ocasião o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para sua candidatura como prefeito do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Bolsonaro lhe negou o apoio, aí Otoni ficou muito bravo, ficou muito irado. Sabe, tipo aquela criança quando você não dá o pirulito para ele lá no mercado, então ele faz aquela birra, se joga no chão e fala um monte de coisa. Exatamente isso que aconteceu com o deputado Otoni de Paula. Após então ele receber aí a negativa do ex-presidente Bolsonaro de que não o apoiaria para a eleição aí de prefeito, né, do Rio de Janeiro, em contrapartida, Bolsonaro, né, acabou lançando aí o Alexandre Ramagem, né, do PL, para disputar a prefeitura, que acabou não vencendo, e a eleição ficou aí com o atual prefeito Eduardo Paes. O que aconteceu? Otoni de Paula, então ele passou a integrar aí o gabinete, ou seja, a campanha, né, do Eduardo Paes, como se ele fosse fazer um elo, fazer uma ponte entre os evangélicos, né, especialmente da cidade do Rio de Janeiro, com o então atual prefeito Eduardo Paes, para atrair esses votos evangélicos para o prefeito Eduardo Paes, em detrimento aí à eleição, à candidatura do candidato do PL, então, o Alexandre Ramagem. E foi basicamente isso que aconteceu. A briga, então, de Otoni de Paula, essa desavença, ou esse, digamos que esse ódio que ele nutre aí pelo Bolsonaro, em virtude aí do fato de Bolsonaro ter, então, negado o seu apoio aí para a candidatura a prefeito no Rio de Janeiro. Bem, é isso que você vai ver agora nesse vídeo aqui, ó, que o pessoal da Globo News aí estão falando, né? A Natuza Neri, mais os outros comentaristas aí falam então a respeito disso e colocam então algumas das falas do que Otoni de Paula falava antes, né, de Lula, e agora o que ele faz por Lula, inclusive até oração. Que, aliás, oração você não deve negar a ninguém. Mas, nesse caso, Otoni de Paula, ele está se revelando, né? Que é aquilo que a gente sempre fala. Máscaras estão caindo e vão cair cada vez mais. Assim como tantos outros que se elegeram na esteira de Jair Bolsonaro, né? Como Joyce Hasselmann, o próprio Alexandre Frota e tantos outros aí deputados que se elegeram em 2018 e que traíram o ex-presidente Bolsonaro, Otoni de Paula,
Ele que fica esperto, 2026 está logo aí. Mas bom, vamos ver o vídeo aí, vamos ao vídeo aí da Globo News sobre essa mudança aí de opinião do deputado Ottoni de Paula. Veja. Tem uma outra ovelha que se foi. Saiu do Bolsonaro e foi para 3 pontinhos. Vamos olhar. Lula ladrão tem agora o método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Gente, o milagre. mundo gira... É um milagre. É um milagre. Resta saber quem operou exatamente. Tem um bastidor dessa cena lá no Planalto. Rápido. Um ministro que estava... Eu perguntei, mas o Lula ele não gosta dessas coisas, ele nunca fez, ele estava à vontade. Ele falou, não vou mentir para você, ele não estava muito à vontade, mas já foi um começo se aproximar dos evangélicos. Mas ele estava um tanto constrangido com essa... Foi fechada, né? A cerimônia. E ele, só para falar um pouquinho do Ottoni de Paula, ele queria ser candidato à prefeitura do Rio, com apoio de Bolsonaro, não teve. E aí a coisa começou o Paes viu ali uma oportunidade de atrair o Ottoni de Paula para o campo dele, de fato aconteceu. E, ao que tudo indica, é Paes que faz essa ponte para que ele saia do vou te receber a bala por vou orar por você. Pelo presidente. Costeando o alambrado, já diria o... Mas ele deu uma entrevista, muito forte, que aliás essa era a entrevista que eu queria ter colocado aqui, mas não rolou. Ele faz uma comparação, ele chama Bolsonaro de bezerro de ouro, e isso para os evangélicos é muito forte. O bezerro de ouro foi uma estátua erguida enquanto Moisés buscava os 10 mandamentos do Monte Sinai e o povo de Deus ficou adorando o bezerro de ouro. Então, quando Moisés volta, quebra, inclusive, parte dos mandamentos e destrói o bezerro de ouro. Isso tem a ver com o povo de Deus ficar 40 anos no deserto. Então, por isso também há uma questão dos evangélicos de não adorar imagens. E aí, a construção nessa entrevista de Ottoni de Paula é dizer que Bolsonaro hoje, essa questão de falar mito dentro da igreja, para ele, é adorar um homem. E que isso é inadmissível para o povo de Deus. Então, ele, na verdade, ele está saindo do bolsonarismo. É uma dissidência importante. Mas ele faz uma construção que bate muito fundo no público evangélico. E ele diz assim, olha, ele fala, queriam que eu estivesse com eles porque Deus está com Bolsonaro e o capeta está com Lula, não sou criança nesse nível e não sou, eu nem vou repetir porque é capacitista, achar que Deus está com Bolsonaro e o diabo está com Lula, como se Deus e o diabo não tivessem mais o que fazer da vida deles. E aí ele continua, ao se referir a essa participação dele no evento com Lula. Ele diz o seguinte, não sou ponte nenhuma do PT com a igreja, não sou ponte do Lula com a igreja, mas sou ponte de oração. Essa briga eu vou comprar. Aonde eu for, vou dizer, orem pelo Lula, orem pelo governo. Não sou daqueles que torcem para o avião cair só porque não gostam do piloto. Então aí está, portanto, uma descrição aí muito bem feita do que aconteceu com o Ottoni de Paula para que ele se tornasse aí um desafeto do ex-presidente Jair Bolsonaro. E como eu falei anteriormente, todos aqueles que traíram Bolsonaro, o fim foi trágico, né? Vide o que aconteceu com Joyce Halsemann. Ela, em 2018, foi a campeã de votos em São Paulo. Em 2022, ela já não fez acho que nem 1% do que ela fez em 2018. Não se reelegeu para deputado federal, assim como Frota. Aí ela tentou, acho que, ser até candidata a prefeita também num ano ali, em 2020, não lembro, também não fez nada. E agora, em 2022, ela tentou ser candidata a vereadora em São Paulo e não conseguiu fazer
eu acho que não deu 1.600 votos ou 600 votos, nem lembro. Foi tão poucos votos que eu nem lembro aqui. Ela até fez um vídeo aí dizendo que pendurou as chuteiras aí da política. Então, essas pessoas que se elegeram na esteira de Bolsonaro, com certeza, em 2026, assim como é o caso de Otoni de Paula, as pessoas aí do Rio de Janeiro, os eleitores do Rio, vão lembrar o que Otoni de Paula fez aí no verão passado, ok? Então, fica a dica aí para vocês. Bom, agora vamos falar aqui de outro assunto que também repercutiu aí nas últimas horas em todos os jornais aí, enfim, todos os noticiários, né? A respeito de uma denúncia, né? Bolsonaro denuncia, então, ameaça de morte em João Pessoa, onde dizia o seguinte, abre aspas, não vai escapar. Bem, vamos então à reportagem da Revista Oeste e vamos comentar um pouquinho sobre mais essa ameaça aí à vida, à integridade aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha só o que diz a reportagem da Revista Oeste. O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu aí uma nova ameaça de morte enquanto seguia para João Pessoa no início aí da manhã desta quinta-feira, dia 17. Ele então participaria aí de uma carreata ao lado do seu ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do PL, que está no segundo turno aí na capital paraibana. Pelo Instagram, o presidente de honra do PL recebeu aí a seguinte mensagem do criminoso. Abre aspas, Bolsonaro vai ser morto agora na vinda dele aqui em João Pessoa. O atentado já está organizado e não vai escapar, fecha aspas. Também pela rede social, o ex-chefe de Estado publicou a situação informando se tratar de um caso comum de ameaças e intimidações. Mas sou de direita, logo tudo bem, afirmou aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então aqui está a mensagem aí do senhor Rogério Santos, né, ali com o seu perfil aí no Instagram. Ele fazendo então essa ameaça aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E Bolsonaro, então, comenta embaixo, ali faz uma repostagem, né, sobre essa situação, dizendo, fato comum comigo, há ameaças, intimidações, mas eu sou de direita e logo, então, tá tudo bem. Ou seja, para o pessoal da direita aí pode fazer ataques, pode fazer ameaças, enfim, pode até esfaquear, pode até matar, que aparentemente, pelo que se vê, não vai ser feito nada, não vai ser tomado nenhuma providência, porque é de direita. Então tá aí, ó, mais uma vez, mais uma ameaça ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Algo que até o próprio ex-presidente comentou há alguns dias desses em uma entrevista, que é uma constante, né? Ameaças, tentativas aí de intimidação, que vai ser preso, de morte, enfim. Realmente o ex-presidente aí sofre na pele muita pressão aí de ambos os lados, né? É da esquerda, é o pessoal da direita, né? A direita intergaláctica aí que sabe de tudo, sabe muita coisa, tem as estratégias, enfim, e na realidade não tem nada. Ainda falando aí no ex-presidente Jair Bolsonaro, temos mais a terceira reportagem, né, a terceira manchete aí de hoje do vídeo, é sobre Michele Bolsonaro. Olha só o que fala então o ex-presidente. Bolsonaro diz que não quer Michele na política, mas que ela cogita disputar o Senado. Foi o que o ex-presidente Bolsonaro então falou, reportagem do Infomoney. Bem, a reportagem então diz o seguinte, que está ex-presidente Bolsonaro com a ex-primeira-dama aí do Brasil, Michele Bolsonaro. Na reportagem fala o seguinte, o ex-presidente Bolsonaro declarou na quinta-feira que prefere que sua esposa Michele Bolsonaro não se envolva em campanhas políticas, embora ela considere a possibilidade de concorrer ao Senado Federal. De acordo com o ex-presidente, Michele não tem discutido a ideia de lançar candidatura. A não ser para mim, ela confessa que ela gostaria talvez de candidatar-se ao Senado pelo Distrito Federal, então afirmou aí o ex-presidente. Ainda questionado sobre a possibilidade de Michele disputar a presidência da República, caso ele não consiga reverter a sua inegibilidade. Além de negar essa hipótese, Bolsonaro ressaltou que não gostaria de vê-la participando de uma campanha. Abre aspas para Bolsonaro. Não quero ver a minha esposa. Se ela decidir, é outra história, envolvida em campanha, fecha aspas. Apesar de ter mencionado que Michele não fala sobre uma candidatura futura, Bolsonaro destacou que ela tem consciência da responsabilidade do cargo executivo, seja em nível federal ou municipal.
essas declarações, então, do ex-presidente foi aí em João Pessoa, na Paraíba, onde ele participou de um evento de campanha do seu ex-ministro da Saúde, aí o Marcelo Queiroga, do PL, que disputa o segundo turno das eleições para prefeito aí na capital paraibana contra Cícero Lucena, do PP. Então tá aí. Vamos nos deter aqui no que Bolsonaro declarou sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, da possibilidade dela então vir a candidata ao Senado, né? Pelo que tudo indica, Michele Bolsonaro vai sim ser candidata. Agora resta saber por qual estado, se pelo Distrito Federal, né? Ou até mesmo por um outro estado. Cogita-se também a possibilidade dela vir a candidata aí pelo estado do Paraná, que segundo pesquisas ela tem aí, ou seja, ela tem grandes possibilidades enormes aí de se eleger pelo estado do Paraná como senadora. E aí seria a família Bolsonaro estaria aí no Senado, né? Porque Flávio Bolsonaro provavelmente deve ser reeleito ao Senado lá pelo Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro também deve se eleger ao Senado pelo estado de São Paulo, porque são duas vagas, né? Lembrando que em 2026 são 2 vagas para o Senado Federal. E Michele Bolsonaro, então, poderia se candidatar aí pela capital, né, lá pelo Distrito Federal, ou pelo estado do Paraná, ou qualquer outro estado aí que ela possa mudar aí o seu domicílio eleitoral para que ela possa, então, se candidatar. Ou até mesmo uma eventual candidatura aí à presidência da República, né? Se Jair Bolsonaro não puder, então, não estiver aí elegível, né? A sua inegibilidade não for anulada. Então, é um dos nomes aí bastante cogitado também para a presidência, mas eu acho que não vai acontecer. Bom, enfim, só o tempo também vai dizer, isso é só apenas um achismo. Mas ainda falando aqui de eleições 2026, é aquilo que eu sempre às vezes converso com alguns amigos, enfim, com algumas pessoas, com relação aí à eleição que talvez seja a eleição mais importante dos últimos tempos. Eu acredito que sim, é a eleição mais importante em 2026. Eu falo pelo seguinte motivo. A direita precisa eleger aí senadores e deputados, com foco especial no Senado Federal. Eu até digo que a eleição de 2026, a eleição legislativa, tanto para o Senado quanto para a Câmara Federal, mais específico o Senado, é mais importante do que a presidência. Claro, se a direita conseguir eleger aí um presidente, ok, pode ser Bolsonaro. Se Bolsonaro não ficar elegível, algum outro aí que Bolsonaro venha a indicar aí para a ser candidato a presidente, ok. Mas o mais importante é eleição para Senado, para senadores. Existem, segundo pesquisa, até a Globo News, enfim, a CNN fala sempre disso, a possibilidade da direita, né, de Bolsonaro fazer aí 54 senadores. É isso mesmo, 54 senadores na eleição aí de 2026 para o Senado. E aí, então, teria maioria, teria presidente, comissões, enfim. E aí, meu amigo, a coisa poderia começar a melhorar. É óbvio que, se eleger a esses 54, eu não diria que dentro de todos esses 54 eles são aí totalmente fechados, né? Sempre vai ter aquele ali que vai estar infiltrado no meio, mas assim mesmo teria aí uma maioria para fazer aí presidente do Senado, enfim, e as coisas poderiam então começar a mudar. Assim como também na Câmara aí dos deputados federais, né? O pessoal criar consciência, os eleitores criarem consciência para eleger aí nomes, ou enfim, candidatos, deputados federais envolvidos aí com a pauta conservadora, porque é isso que nós precisamos. Deputados e senadores. Eu digo, mais uma vez, repito, é mais importante, na minha opinião, mais importante até mesmo que a eleição para presidência da República. Ok? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui agradecendo aí a sua companhia, para você que ficou com a gente até o final. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nós precisamos aí da sua ajuda, da sua inscrição. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos, enfim, com quem você quiser. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, que vai nos ajudar muito aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.